Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós contamos com a presença do nosso querido Frederico Cavalcante. Ele é estudiosíssimo da doutrina, trabalhador do Grupo Espírita André Luiz e vem conversar conosco nesse Papo do Bem sobre fora da caridade numa salvação. A nossa gratidão pela sua presença, estada aqui conosco, Frederico. E eu já passo para você já trazer algum subsídio para nós. Obrigado. O tema, ele é um tema essencial na vida de todo ser humano. E eu gosto muito desse tema porque no capítulo 15 do Evangelho, tem uma parte lá onde Kardec colocou a necessidade da caridade segundo São Paulo. E o apóstolo Paulo coloca ali para a gente que, de uma forma assim resumida, que nós podemos muitas vezes passar a nossa jornada reencarnatória aqui realizando muitas obras, até grandes obras. Mas se nós não tivermos a caridade, isso muito pouco ou nada valerá para nós. Então, a caridade ela é uma virtude por excelência para que a gente trabalhe para poder conquistar. Só que o que a gente observa ainda muito é que muitas pessoas ainda confundem a caridade com a solidariedade. Muitas vezes elas estão praticando a solidariedade achando que está praticando a caridade. O exemplo claro que a gente dá é: se eu estou doando, por exemplo, um pacote de arroz para quem está precisando, na verdade isso não é caridade, isso é solidariedade. Ou seja, se nós olharmos a questão 886 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o Espírito de Verdade coloca ali a caridade como Jesus a entendia, que é toda espiritual. E a gente, olhando a solidariedade, a gente vê a solidariedade mais como uma virtude mais voltada para as necessidades materiais daqueles que precisam. Então, nós não podemos entender a solidariedade como caridade. É claro que a caridade, ela pode estar e deveria estar de mãos dadas sempre com a solidariedade. Então, assim, até nas palestras que eu falo sobre o tema, eu costumo dizer que o Espírito de Verdade ali na questão 886, ele respondeu a questão em 3 itens, né? Quando ele fala benevolência com todos. E o que é a benevolência? A benevolência é a bondade, é a gentileza, é o carinho, é o amor com que nós tratamos o nosso próximo. Então, sempre que tem esses sentimentos envolvidos no trato com o próximo, nós estamos praticando a caridade. Seja no ato mais simples de um sorriso, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, tem caridade. Quando tem esses sentimentos envolvidos. Ô Frederico, você começou a dizer os 3 elementos, a benevolência, a indulgência e o perdão, né? Quando você faz um ato de solidariedade, seria uma caridade dentro da benevolência. Uma caridade em tese material, né? Que é mais fácil, né? Porque dentro da benevolência, então, a gente pode alargar as possibilidades e, como você mencionou mesmo, são várias coisas que você pode fazer com bondade, né? Com benevolência. Sim. E a doação material que você rotulou como solidariedade é um fato, porque muita gente acha que dar, né? Isso. Na verdade, a caridade é estar, não é? É estar com a criatura naquilo que ela precisa. Porque às vezes você precisa de um abraço. Quantas pessoas que chegam e dizem, me dá um abraço. Não adianta dar uma cesta básica para ela, que custa caro até para muitas pessoas. Isso. E deixa de dar um abraço, né? Outro dia nós estávamos conversando com um amigo e falando sobre a importância do abraço, né?
Exato. Quer dizer, dentro de casa, abraçar um filho, abraçar a esposa, abraçar o marido. Até abraçar os funcionários também, porque são irmãos nossos em caminhada. Mas, além da benevolência, tem indulgência. Vamos falar um pouquinho sobre a indulgência. Indulgência. Eu gosto de fazer, quando eu falo nas minhas palestras, eu gosto de fazer uma coisa assim mais leve, né? Então, eu brinco com o pessoal, quando a gente fala assim, quando o Espírito de Verdade coloca lá, indulgência com as imperfeições dos outros. Aí eu brinco, falo assim, tem alguém perfeito? É claro que não tem ninguém perfeito, a gente sabe disso. Porque o planeta Terra não é um planeta para habitação de espíritos perfeitos. O único perfeito que passou encarnado aqui foi o Cristo. Então, eu brinco, por que nós exigimos que o nosso próximo seja perfeito? Porque o próximo nós não admitimos que ele erre. Então, quando a gente fala da indulgência com as imperfeições dos outros, nós precisamos aprender a conviver uns com os outros, aceitando e respeitando o outro como ele é. Porque não tem como nós modificarmos o outro. A única pessoa que nós podemos modificar somos nós mesmos. Então, o outro, ele vai ser sempre como ele é. Porque assim como eu, ele também é uma individualidade que carrega a própria bagagem espiritual conquistada através das experiências. Então, nós temos que entender, é difícil para mim vencer as minhas imperfeições? Então, para o outro também é. E eu gosto de frisar muito que, quanto mais eu me julgar esclarecido pelos ensinamentos de Jesus, então, para mim, tem que ser mais fácil do que para o outro que não tem o mesmo esclarecimento. E um detalhe, quando Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras e possam glorificar o Pai, aí está exatamente a necessidade da gente não se preocupar com a falha alheia, mas com a nossa, porque com as nossas obras nós podemos influenciar as pessoas a mudarem. Emmanuel coloca muito bem isso no livro Palavra de Vida Eterna, quando ele fala assim, se você tem paciência, você pode induzir a pessoa a ter paciência. Isso. Se você tem caridade, você também pode contribuir para que o outro seja caridoso. Se você tem a capacidade de auxiliar na solidariedade, você também pode estimular o outro a praticar esse ato. Então, aceitar o outro como ele já faz parte do não julgueis do Cristo, né? E Jesus ainda faz uma outra colocação em cima disso. Ele fala assim, na medida que julgardes, sereis julgados. E na medida, para obteres a misericórdia, a vez de agir com misericórdia. Então, a indulgência é um chamamento para a gente não julgar, aceitar o outro como ele é, agir com misericórdia, como coloca muito bem a Ismália no livro Os Mensageiros, quando ela recolheu o Paulo, que foi um indivíduo que criou um impasse entre ela e o Alfredo, que era marido, e eles acabaram se separando. E depois o Paulo, que era uma pessoa muito complicada, acabou nas trevas, ficou lá no umbral. E ela chamou o Alfredo e disse assim, vamos recolher o Paulo. E o Alfredo estava muito aborrecido, porque o Paulo estragou o casamento dele, o colocou numa situação muito complicada. Aí ela vai com o Alfredo e socorre o Paulo, colocando lá no Campo da Paz, mas no pronto socorro do Campo da Paz, né, onde o Alfredo trabalhava. E no final ela disse assim, a gente deve agir com as pessoas da seguinte forma, para sermos fraternos. Primeiro, a reconciliação. Reconciliar com a pessoa, que a gente às vezes tem raiva, né? Tem ódio, não quer nem pensar, nem falar no nome dele. Primeiro, a reconciliação.
Segundo, a caridade. Ou seja, fazer para ele, perdoando, entendendo a situação dele, agindo com bondade. E terceiro, meu Deus, a simpatia que a gente tem que desenvolver por aquela criatura. Então, isto é fraternidade, é a gente amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, aceitar o outro e ajudá-lo. Ismália dá um recadinho caprichado para a gente, chamando atenção. Primeiro, você reconcilia. Segundo, você atende. Terceiro, procure ser simpático e que ele também tenha esse privilégio de cair na nossa simpatia. Isto é fraternidade, que, entre aspas, caridade, né? Caridade também. Mas vamos falar do último elemento, que é o perdão. Perdão das ofensas. Esse é mais difícil, né? Porque nós vivemos ainda, infelizmente, numa situação assim que a gente vê, assim, é muito melindre da nossa parte. Muitas vezes nós nos ofendemos com pouquíssimas coisas. Uma palavra, um olhar, um gesto. E a gente tem que perceber que geralmente essas ofensas elas acontecem quando nós sentimos o nosso orgulho ferido. Ferem o nosso orgulho, então a gente se ofende. Mas a gente percebe também que todo o ensinamento vem nos mostrando que nós temos que aprender a tirar de nós o fardo pesado das ofensas, da mágoa, que nós carregamos. Porque eu brinco sempre assim, o exemplo que eu dou, né? É fácil pegar um saco de cimento de 50 quilos e pôr no ombro? Relativamente. Mas e carregar esse saco por 100 metros? É pesado. 200, 300. Então, a analogia que eu faço é justamente dessa. Por que nós carregamos mágoas, ofensas, durante 60, 70, 80 anos? Ou seja, praticamente a nossa experiência aqui. Por que isso? Quando Jesus nos mostrou e nos deu o exemplo que ele nunca se ofendeu conosco, porque um dos últimos ensinamentos dele na cruz foi: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele mostra que ele nunca se ofendeu conosco, mesmo porque um espírito perfeito não se ofende. E não só os espíritos perfeitos. Os espíritos que galgam um grau acima na evolução, eles nos mostram isso também. Que as ofensas, as mágoas são fardos pesados demais para se carregar. E eu sempre gosto de falar do exemplo de Gandhi. Porque Gandhi, depois de tudo passado com o movimento que ele criou para a independência da Índia, que foi um movimento de não violência, claro que esse movimento era da parte dele e dos seus seguidores. Quando tudo passou, um repórter, então, entrevistando ele, pergunta: o senhor perdoou os seus ofensores? E ele respondeu de pronto: não. E o repórter ficou apavorado, porque Gandhi na Índia é venerado como um santo, pela própria história dele. E o repórter então pergunta: mas por quê? E ele respondeu: eu nunca fui ofendido. E um detalhe, tem uma frase que diz assim: o perdão só é verdadeiro quando ele é esquecido, o fato que levou à razão do perdão. Esse esquecimento não é cerebral, porque só se a pessoa tiver Alzheimer para esquecer as ofensas, né? O esquecimento é celular. Quando você lembrar daquela pessoa ou do fato e você não sentir nenhum constrangimento interior. Porque às vezes quando você não perdoa, fala da pessoa, você já fecha o 100, já fica entristecido, ou o coração começa a acelerar, já começa a suar as mãos e dá ali uma sensação de desconforto. O que é isso? É uma reação celular
que veio por conta da mensagem colocada no cérebro. O cérebro vai mandar, através das glândulas do sistema nervoso periférico, sensações, criando substâncias que vão gerar sentimentos, emoções, sensações, e isso vai fazer com que a pessoa retrate exatamente se ele perdoou ou não. Agora, se a pessoa perdoou de verdade, que já chegou no ponto de orar pelo ofensor, porque é aí que está o detalhe, eu acho que seria um bom recurso, não é, Frederico? Quando a gente tem um inimigo, a gente orar por ele. Mas orar de verdade, não é para fazer média nem com hipocrisia. Pedir a Deus, a Jesus, que tenha misericórdia dele e que, da minha parte, como o Gandhi disse, eu não tenho nada contra ele, está tudo bem. E quando a gente lembra que a gente está orando pela pessoa, que não tem nada contra, o cérebro manda, através dos seus hormônios, para as nossas células, uma mensagem muito boa. A gente sente uma coisa gostosa, uma coisa assim, que descontrai, não é? Não é aquela coisa que contrai tudo. A gente fica frouxo, fica alentado, por conta da resposta celular. Então, o verdadeiro esquecimento é da célula. Aí que nós podemos dizer, a gente só perdoa para valer quando há um esquecimento, mas é celular, não mental, porque senão nós vamos ter que entrar em Alzheimer para esquecer, e eu não quero. Vamos usar de outros recursos para justificar o nosso perdão. Né? Porque muitas vezes a gente escuta muita gente falando, eu perdoo, mas eu não quero ver a pessoa nunca mais. E Deus vai castigar. Ou então a gente fala assim, eu perdoo, mas Deus vai castigar ele, né? Eu perdoo porque ele é um coitado. Ou seja, que tipo de perdão é esse que nós estamos praticando? E perdão é a mola mestra da paz. Exatamente. Se você quiser viver em paz, aprenda a perdoar. Porque não perdoou vai gerar problemas homéricos para a nossa mente, para a nossa alma, liberando, através das substâncias, determinadas reações químicas. E um detalhe, hoje nós sabemos que as doenças autoimunes são provenientes de uma mente doentia. Quando a pessoa tem raiva, rancor, ódio, que seriam palavras que deveriam estar proscritas no nosso vocabulário. Eu tenho raiva do fulano, mas meu Deus, para que isso não funciona? Eu tenho ódio, pior ainda, não perdoo nem morto. Aí sim, é o que o Chico falou. A gente dorme com o inimigo todos os dias. Ele vai ficar na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente vai acordar com ele, dormir com ele, acordar com ele, dormir com ele, e vai ser um tormento. Para a gente ficar livre do inimigo, a melhor coisa é dizer, ele cuida da vida dele, eu vou cuidar da minha, e ainda vou orar por ele. Para que ele me perdoe. Porque da minha parte já está tudo certo, eu não tenho nada contra. E aliás é interessante até dizer, mas isso é muito difícil. Não, o difícil é entender a proposta de Jesus, porque ele disse assim, é necessário que haja escândalo na terra, para que se faça justiça. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. O escândalo vem do escandalizar, do grego, que significa fazer mal a alguém. Então Jesus teria dito assim, é necessário que alguém faça mal para alguém. E se tratando, como você mesmo disse, nesse planeta Terra, somos imperfeitos, um planeta de expiação e provas, é necessário que façam mal. Não tem jeito da pessoa só fazer o bem. Então, ao fazer o mal, essa criatura está sendo utilizada para fazer uma justiça com alguém que errou. No caso, esse inimigo nosso que nos prejudicou ou nos molestou, ele está nos ajudando a repararmos as nossas falhas do passado. No final, ele ainda está fazendo a caridade de nos justiçar perante a lei divina para a gente ficar quites com ela. Daí é importante a gente orar para aquela pessoa, que Deus tenha misericórdia dela, e ainda agradecer, porque ela foi instrumento da nossa quitação espiritual. Às vezes a pessoa até pergunta, mas como? Tem necessário que alguém faça mal para poder fazer justiça? Quando é que isso vai acabar? Se um
quitou o outro, complicou a vida dele. Olha, é muito simples. Vai chegar um ponto em que nós não teremos mais que ser justiçados. Nós vamos agir só com o bem. O mal já não vai fazer mais parte da nossa vida. E não tendo mais razão para ser justiçado, não precisa utilizar ninguém para fazer o mal. E essa outra pessoa, que também já atingiu o nível evolutivo que nós conseguimos, lá na frente, em mundos mais elevados, também não vai mais ser instrumento. Mas enquanto estamos na Terra, nos permitindo atitudes infelizes, como nós nos permitimos, no pensamento, na fala, na ação, essas criaturas são utilizadas. Infelizmente existem essas razões e essas necessidades. Esperamos que quando a gente atingir essa plenitude do amor, neutralizando o ódio de milhões, como diz o Gandhi, a gente não precise mais de passar por essas situações. Exatamente. Porque a gente tem que entender também que a necessidade do perdão é que todos nós, um dia estaremos reunidos numa mesma situação de pureza espiritual. Então, para que nós vamos ficar votando um ódio, uma raiva gratuita a outro ser que nós sabemos que é nosso irmão de caminhada? E se nós estamos aqui no aprendizado ou em aprendizado, não é melhor que a gente caminhe nos auxiliando uns aos outros? E mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, eu tenho que entender que é muito melhor para o meu eu espiritual eu fazer uma oração por alguém do que eu votar um sentimento negativo de raiva, de ódio ou de rancor para essa mesma pessoa. Porque nos dois sentidos eu estou ligado a ele, só que nenhum eu estou ligado a ele em paz, no outro não. E eu tenho também que lembrar que se eu não me reajusto com ele agora, no futuro eu vou ter que me reajustar. Que nós nos ligamos pelo ódio e pelo amor, né? Exatamente. Então eu vou ter que me reajustar com ele. Agora, não seria melhor já fazer esse reajustamento agora? E tem gente, né, Frederico, que vai dizer assim, eu quero aguentar tudo porque eu não quero ver essa criatura nunca mais na minha vida. É. Ah, meu Deus, vai voltar bem pertinho. E aí nós vamos ter que acertar os detalhes que nós não acertamos agora. Para isso nós temos que nos fortalecer, adquirir bagagem cada vez mais elevada para poder suportar essa tarefa que nos será enviada por misericórdia divina, para que a gente possa ficar quites com a própria consciência. Porque a consciência é um pensamento íntimo que a gente tem, não é? E todos nós temos uma consciência e esse pensamento íntimo a gente vai sempre saber o que a gente tem que fazer. O grande problema é que a gente nega para nós mesmos essa necessidade. Ah, não sou obrigado a aguentar o fulano, o ciclano, o beltrano, né? Não, na verdade ninguém é obrigado a nada, Deus não obriga a nada. É começar que a consciência só é analisada por Deus. Ninguém tem condição de analisar a consciência nossa a não ser Deus. Por isso esse pensamento íntimo, ele é um dos grandes instrumentos para que Deus analise o que nós devemos passar, as nossas experiências, o que pode ser útil para nós. Então vamos trabalhar a nossa consciência. Tanto é que ninguém tapeia Deus, né? Porque justamente por ele conhecer a nossa consciência. Não adianta eu dizer simplesmente eu perdoo, sendo que na minha consciência não está perdoado. E eu vejo que o perdão ele é extremamente necessário, porque da forma como nós temos a nossa sociedade hoje, os grandes problemas é justamente pela falta de perdão. Ô Frederico, só para finalizar o nosso programa, a frase ela é bem constituída por Kardec e o Chico fez questão de frisar isso. Ele disse que
A proposta de Kardec é o seguinte: fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião, porque a religião poderia ser fora do espiritismo, fora do catolicismo, fora das igrejas evangélicas, não há salvação, não. É fora da caridade. Caridade como forma de amor. Sim. E essa salvação, o Chico disse que se fosse fora do espiritismo, não houvesse a salvação, ele não seria espírita. Quer dizer, então, não é religião, é o comportamento e a atitude da pessoa. E perguntaram para o Chico o que significava salvação, porque de repente a gente pensa assim, olha, mas como é que é? Eu vou ficar salvo de quê? Onde é que eu vou estar salvo de tudo? Não. O Chico diz que a salvação é semelhante quando a gente salva um navio que está afundando, é para ele transladar as pessoas. Salvar uma casa que está pegando fogo é para albergar pessoas. Então, a salvação pela caridade é nós nos sentirmos instrumentos fiéis, dignos, nas mãos divinas para construir um mundo melhor. Então, da medida que você tem essa propriedade de agir com bondade, de aceitar as pessoas como são e perdoar, você está sendo um instrumento divino para que ele possa, através das nossas ações, dos nossos comportamentos, auxiliar muitas pessoas em sentido amplo, não só no aspecto físico, mas psicológico e até espiritual. Então, fora da caridade, realmente não há salvação. Quero agradecer, Frederico, a sua participação muito efusiva. Eu que agradeço a oportunidade. E participando conosco mais vezes, com essa lucidez que você tem, com o estudo da doutrina e do Evangelho. Um grande abraço a todos, estamos encerrando mais um Papo do Bem, convidando vocês para a semana que vem estarem conosco com a nova oportunidade de estarmos aqui conversando sobre coisas boas, para enaltecer o nosso espírito e revelar dentro de nós o nosso Criador.